Ok. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por mais uma vez, tá? Em receber os irmãos aqui, não é? Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Efésios, capítulo 1. Nós estamos lá ainda no versículo no versículo 7. Amém? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então estamos aí em Efésios capítulo 1, versículo 7. E eu queria que já no início você anotasse ou abrisse a sua Bíblia aí em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Então o sangue de Jesus foi o qual nós recebemos a nossa redenção. E Jesus, quando ele foi gerado, acho que a gente até falou na aula passada, não foi José e Maria que concebeu Jesus, né? Mas foi pela vontade de Deus, pela fé que Maria teve, né, na mensagem, e o próprio Espírito de Deus fecundou o útero de Maria. Jesus, ele é 100% humano, porque foi uma promessa de Deus, não é? Ou seja, uma profecia de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque foi a mulher que teve aquele diálogo ali com a serpente, Deus amaldiçoou a serpente, mas ela falou, através da mulher, seus descendentes, e o seu descendente, este, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a gente sabe que, por uma parte, Maria foi um cumprimento dessa profecia de Gênesis 3,15. Porque Jesus, ele precisou de se fazer homem, né? Ou seja, Deus ele precisou se fazer homem, porque foi na condição humana que Adão pecou, não espiritual. Jesus, ele venceu o pecado na condição humana. Ele não pôde deixar, né, agir como Deus em cima das tentações, né? No momento que Jesus ele foi tentado, foi na condição humana. Quando Jesus ele foi tentado ali, né, no deserto, o que aconteceu? Satanás veio, né, e falou, olha, transforme essas pedras em pães. Jesus estava com fome? Se ele quisesse, ele poderia ter transformado as pedras em pães. Mas por que ele não transformou? Porque ele não podia sair da condição humana. Porque foi como homem que ele venceu o pecado. Foi como homem que ele venceu o pecado e venceu também o nosso inimigo, né? Ele venceu o pecado, a natureza humana, né? As tentações, venceu o inimigo, porque foi o próprio Satanás que chegou para ele, olha, transforme essas pedras em pães. E ele disse, né? Nem só de pão viverá o homem. Naquele momento Jesus estava com fome? Com certeza estava com fome, né? 40 dias e 40 noites, né? Como que não tem fome? Mas ele teve que passar, né, aquelas tentações ali, mas depois que ele venceu o inimigo ali, então vieram os anjos e o serviu. Satanás não pôde falar, mas também o Senhor é Deus, né? É claro, como que você está entendendo? Porque se Jesus tivesse saído da condição humana, ele não teria legalidade de ser crucificado. Porque Jesus ele foi crucificado como homem. É algo tão interessante que, para nós sermos salvos, nós precisamos de crer que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus.
Mas para ele nos salvar, né, ele precisa de estar na sua natureza humana, né? Por isso que nós precisamos que, lá em 1 João diz assim, que todo espírito, né, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Sabe por quê? Que o diabo nunca quer reconhecer que Jesus ele é homem. Ele fala filho de Deus, mas por que ele não fala homem? Porque foi na natureza humana que ele conseguiu derrubar o homem. Mas Jesus, na natureza humana, ele venceu. Amém? É interessante isso. Amém? E até, né, ontem mesmo nós ministramos a palavra de Deus a respeito sobre tentação, né? Jesus ele foi tentado, mas ele venceu e não pecou. E hoje, pelo fato de nós termos Jesus, né, o seu próprio Espírito, em nós podemos também vencer essas tentações. Mas no momento que o homem quer vencer o pecado com a carne, ele nunca vai conseguir. Porque a carne, ela deseja isso. Só vencemos o pecado quando nós temos o próprio Espírito de Deus dentro de nós. Amém? Porque a própria Bíblia diz que a nossa carne milita contra o Espírito. Então nós precisamos de andar no Espírito para fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que andam na carne não conseguem fazer a vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, no versículo... Foi concluído, né, a respeito sobre redenção, que foi pelo sangue de Jesus. Né? Maria simplesmente foi um veículo de Deus. Eu sei que tem pessoas, talvez pode até, né, assistir na internet, crendo que Maria ela é a mãe de Deus. Isso não é verdade. A Bíblia não diz que Maria ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Jesus, o homem. Não a mãe de Deus espiritual, porque Deus ele não tem ninguém acima dele. Há um só Deus e um só Senhor. Amém? Só há um Senhor, Jesus Cristo, né? O próprio Deus. Né? Sabemos, né, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tirando isso aí, não existe Deus nenhum. Pode existir algum Deus com letra minúscula, né? Mas Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, é só um e ele não tem mãe. Amém? Mas Jesus Cristo, quando ele se fez homem, ele teve pai e mãe. Amém? De certa forma, ele recebeu como um filho adotivo, né? Deus entregou Jesus para José e Maria cuidar de Jesus no período que ele ficou aqui. Ele submeteu a eles como pais, né? Obedecendo, né? Porque ele não pecou. Né? Mas ele é Deus. E a Maria, mãe de Jesus, é a mãe de Jesus fisicamente, não espiritualmente. Amém? Aleluia. Vamos aí, Efésios capítulo 1, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Amém? Então Deus, ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando, ou seja, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Deus, ele tem vontade. Ele teve que, então, descobrir, ele teve que revelar. Que mistério é esse? Quando a gente fala mistério, é algo que ninguém sabe, ninguém conhece. Mas Deus tinha guardado isso com ele mesmo, para revelar na pessoa de Jesus Cristo. Então é interessante, irmãos, que a dificuldade que muitas pessoas têm é de crer que Jesus é Deus. Por quê? Porque ele é homem como nós, né? Ele não deixou de ser homem. É claro que ele tem um corpo glorificado. Ele não deixou de existir. Jesus, ele vive. Amém? Jesus vive. E
as pessoas não têm dificuldade de crer que Jesus Cristo ele é Deus e homem ao mesmo tempo, né? Por isso que muitas vezes existem pessoas, né, que buscam outras fontes, né? Mas Jesus, ele é homem. Essa era a vontade de Deus. Você pode ver que o homem, por natureza, ele tem fome e desejo de buscar algo, né, para si, espiritualmente. Por quê? Porque ele quer alcançar uma salvação, ele quer ter uma comunhão com algo superior, né? E muitas vezes ele, não conhecendo a palavra da verdade, ele vai buscar em coisas mortas, né, que não são Deus, que não é Deus, né? E sabe o que aconteceu? Quando Jesus ele nasceu, a palavra de Deus diz que o nome dele é Emanuel. Eu creio que foi um dos maiores eventos, né, que o homem pôde contemplar. Essa palavra Emanuel, são 3 palavras que se faz uma, não é? El é o próprio Deus, né? Elohim é o próprio Deus. Eman vem de homem, dentro. Deus, ou seja, Deus dentro do homem. Então, está falando que Deus ele estava dentro de Jesus. E Jesus ele continua Emanuel hoje, porque Deus, Jesus, ele está dentro do homem que somos nós. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Nós estamos unidos com Deus no seu Espírito, a palavra diz, né? 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Essa união, ela foi no Espírito, não é? Nós unimos com Deus no seu Espírito e nos tornamos um com Ele, não na carne. Porque a carne, ela tem a natureza pecaminosa, mas nós unimos com Deus, né, no Espírito. E a habitação de Deus, ela é no nosso espírito. É tão interessante que no Velho Testamento também, Deus ele veio fazendo o quê? Revelações progressivas, né? Ele pegou e pediu, né, e ordenou que fizesse uma tenda. Lá dentro da tenda tinha um lugar que eles colocaram uma arca. E esse lugar era um lugar onde que a presença de Deus era manifesta dentro daquela arca, a arca da aliança. É onde que Deus era presente. E era, de certa forma, era o sumo sacerdote que entrava ali, porque tinha de ser pessoas santas, né? Ou seja, essa palavra santo significa algo separado, algo que Deus tinha separado, né? Porque aquilo ali não era qualquer um que poderia pegar. Inclusive os utensílios, né? Os utensílios também eram santos. Por quê? Porque era algo separado com um propósito para Deus. Mas a arca ali estava representando o quê? A presença de Deus naquele lugar. Passou um determinado tempo, né? O tabernáculo era algo móvel, que montava, desmontava, mas chegou um dia que Davi olhou para aquela tenda, e ele olhou para dentro de si, e a casa onde ele vivia, ele falou, mas não pode, né? Eu, morando num palácio, meu Deus, lá fora, dentro de uma tenda. Ele pegou, então teve o desejo, a intenção de fazer o quê? O templo, né? Algo grande, algo fixo, né? E colocou coisas riquíssimas, né? Pedras preciosas, né? Ouro, prata, tantas outras coisas. Então Deus, ele, de certa forma, permitiu, né? que Salomão viesse e estabelecesse o templo ali. Mas aquilo ali era simplesmente para que as pessoas viessem a ter o entendimento que Deus é um Deus santo. E não era qualquer um também que
chegava lá no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, né? As pessoas, eles vinham e chegavam no pátio, ofereciam o sacrifício, mas a partir dali, o sacerdote, né, eles iam para um outro lugar, que já fazia parte interna do templo, porque o átrio era a parte externa do templo, entre os muros, que era um lugar onde oferecia sacrifício, né, de animais. Mas na parte interna não era qualquer um que podia entrar, somente aqueles que eram santos, né, separado com aquele propósito. E resumindo, Deus ele estava ali dentro, mas o próprio Deus diz: eu não posso morar em um lugar feito por mãos humanas, né? Então ele preparou um templo, né? Não feito por mãos humanas, mas um templo espiritual. Um templo espiritual, amém? E por isso que Deus ele habita dentro do nosso espírito, porque Deus ele tem preparado um templo espiritual para ele habitar, amém? Não é na sua carne, mas é no seu espírito, amém, irmãos? Então a Bíblia diz que aquele que se uniu com o Senhor, né, se tornou um com Ele. É tão interessante que a Bíblia diz também que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós estamos unidos com o Senhor, no seu Espírito. Nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar como Cristo, não na nossa alma, mas no Espírito, a mente do Espírito. A revelação que você recebe de Deus no seu Espírito, amém? Nós somos um só com Ele. E a palavra de Deus diz que nós estamos mais entranhados, né, em Deus do que nós imaginamos. E a palavra diz que nós somos membro do seu corpo. Sabe que Ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja, né, o corpo, ou seja, cada um está unido em Cristo, exercendo uma função do corpo. Nós fazemos parte, mas isso é em algo físico? Não, é no espiritual, amém? 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 16. Olha o que diz. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não as pode conhecer, porque são julgadas espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possais instruir, nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Amém? E onde que é a mente de Cristo? No nosso espírito. Então é interessante que Deus ele pode trazer uma revelação, né? Para você falar algo para alguém, aquilo que Deus tem, né, para aquela pessoa. Mas isso vem aonde? Nessa mente espiritual, né, que Deus nos deu. Nós estamos unidos com Cristo. Amém? E eu creio que nós estamos estudando aqui a palavra de Deus não para que nós venhamos encher, né, de conhecimento, irmãos, mas para que essas palavras venham gerar o desejo no nosso coração de ter uma comunhão mais intensa com Ele. Para que a palavra de Deus não venha simplesmente ficar no nosso intelecto, mas que venha gerar vida em nossos corações. Porque eu creio que a palavra de Deus ela gera vida em nós, amém? Eu queria, nessa hora, agradecer, não é, a Deus em primeiro lugar por esse momento que nós tivemos aqui. E que na semana que vem você venha, né, estar aqui conosco. Se você hoje não pôde trazer um caderno de anotação, traga, né? Porque eu creio que é muito importante você anotar, porque no momento que você anota, você não vai esquecer, né? Porque depois você pode voltar, né, e estudar aquilo que você escreveu. E essas palavras, ela vai ficar marcada na sua vida, no seu espírito, para toda a eternidade. Amém, irmãos? Amém? Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando. Participe conosco, nós temos o canal aí no YouTube, né? Venha participar, faz aí o
o upload dos vídeos, subscribe os nossos vídeos, né? Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus permitir, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.